Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Simples e Campeiro. E olha só, estamos aqui com o Calito e vamos dar resposta para o pessoal de como que foi o começo do mundo, né, Calito? Como é que foi que tudo começou? Tudo começou. Primeiramente, um buenos dias para todos vocês. E um abraço para o Sebastião, um chiru velho lá da velha têmpera de São Francisco de Paula, que Olha só. pediu uma resposta, Gaúcho. Ô, Gaúcho, muito obrigado pela atenção, por olhar os vídeos, que eu levo uma vida simples e campeiro. E o nosso linguajar gaúcho não combina com o rio-grandense. Tem essas diferenças. Nós somos criados na velha tempo, no tempo dos farrapos, de lá para cá, e criados no Forte do Minoro. Eu não nasci lá, né? Hoje é Palmeira das Missões, é bem distante de ti, mas eu conheço essa terra, São Francisco de Paula. Até tem uns conterrâneos meus aqui de Quitandinha que foram fazer plantação lá. Um abraço para a família Fila e para ti também. Olha só, gente. Nós sabemos contar como é que faz-se um charque, como é que tem uma vida simples, saudável, que nós não precisamos de injeção para se prevenir. Nosso peito é cortado pelo minor. Vai um abraço de volta e meia para ti e toda a tua família, teus conterrâneos lá, teus parentes. Pois é, o Marcelo chegou aqui fazer umas perguntas, o pouco que a gente entende, o conhecimento, a gente vai passando, com lógica pura e perfeita para vocês. Então vamos, Marcelo, faça a pergunta. Então, o pessoal tá perguntando, né, dos inscritos do canal, né, quem tá assistindo o vídeo aí, né, como que tudo começou, como que foi o começo do mundo e o começo da geração humana, Calito? Olha, a gente não tem uma previsão exata, porque a gente já viveu nessas épocas, antes, nas outras encarnações, né? Mas o mundo não tem fim, telespectador que gosta. O mundo é infinito, a criação do mundo. E daí veio os grandes profetas, que, inspirados pelo Divino Espírito Santo, que tiveram a revelação e escreveram bastante. O livro de Gênesis conta bastante. Mas o mundo, Marcelo, tem mais de 80 bilhões de anos. O mundo é Olha só. infinito, não tem fim, não teve começo, e então tem que o poder divino, né? Que separou a água a terra da água, e teve o grande dilúvio. O Jardim do Éden existe. Hoje nós estamos no Jardim do Éden, porque nós temos 4 estações do ano. Agora, época frio, nós temos a fruta do frio. Temos o pinhão na nossa região, lá E coisa na boa, região né? do sul. Então, é só meditar e ver. E teve o Jardim do Éden, onde foi posto Adão e Eva, porque era um grande rio que banhava esse jardim, e daí, como tem essa versão do homem que caiu na desobediência, né? Na desobediência, foi dividido a revolta de Deus, porque Deus é amor, manso e humilde, mas não se tarda para se irritar. E dividiu-se rio em 4 rios. Então tem ainda o Rio Nilo, o Eufrates e o Tigre. Os 3 rios que abriu-se desse rio. Que desde eu falei das pirâmides do Egito, era navegável por esse grande rio. E tem mais um. E esse hoje é a Turquia, o país da Turquia, pertence na costa do Rio Tigre. Então, o infinito é uma pedra, um cerro de diamante, para vocês terem uma comparação, e o diamante é o aço mais puro que tem. Se tivesse um outro, para empurrar, ele fura uma bigorna.
Olha só. De ferreiro. O diamante. E o infinito é comparado com um diamante que cada 100 anos vai em cuitelinha afiar o bico nessa pedra de diamante. O dia que se acabar o diamante, acabou o infinito. Então, não tem comparação. E tem as doutrinas, a evolução do mundo, do homem, né? Que nós já estamos na, acho que 28, 36 encarnação para chegar onde Jesus chegou em 28 descendência, né? Olha só. Cada 14 anos era uma geração. Então, o ser humano foi ficando mais bonito, se modelizando, que o homem era muito feio no começo, no princípio, né? E foi mudando, né? Até a gente vê pelos antepassados, ver uma foto aí de 100 anos atrás, o povo usava um tipo de bigode, um tipo de barba, agora os homens não estão usando barba mais, estão mudando tudo, né? Hoje tem muitos, não quero ofender ninguém, né? Que o bigode nem enfeite é mais, né? O homem tem que ser barbudo, porque ele nasceu barbudo, né? Sim, andar bem barbeado, com o bigode bem feito, porque senão, não fosse para carregar o bigode, ele nascia pelado, não tinha bigode. É verdade mesmo. Então esse é o princípio do mundo. Depois veio os grandes profetas, veio Moisés, tirou o povo do Egito. Mas imagine, ninguém tem uma data prevista. Agora, essa história que vai se acabar o mundo, isso aqui tudo é conversa, porque Deus é amor. Ele, no livro de Gênesis está escrito, ele criou o homem, tal, e deu a terra. E Deus é amor, ele dá e não tira. Uhum. Para o homem viver e usufruir dela. E daí tinha esse grande jardim, né? Onde foi o primeiro casal, Adão e Eva. Tá? Mas veja bem que quando Adão e Eva tiveram filhos, 7 filhos, Caim matou Abel. E daí Abel, Deus revoltou-se e mandou o anjo, os arcanjos lá, né? E ele foi expulso, disse assim: ide, maldito, para os confins da terra, que era filho de Abel, né? Indo para os fins da terra. Mas não mandou, não ordenou a morte, né? Mandou ir. E daí ele foi lá, e como é que aprovou lá? Já tinha outra geração. Pois é. Então é um mistério que depende muito da luz espiritual para entender. E daí o Cão, foi filho de Abel, né? Abel foi lá e fez outra família. Nos confins da terra, onde que é isso? Pois é. É um mistério que ninguém vai descobrir. O pessoal comenta, os mais estudiosos, estudando os pergaminhos apócrifos e alguns também ufólogos, né? Pessoal que mexe com ufologia, né? Fala muito dos Nefilins, nos gigantes, que diz que na época do Noé existiu muito gigante, né? Até no livro tem um profeta lá que foi banido até da Bíblia, né? O livro dele, né? Foi. Que eu acho que é o livro de... O pessoal comenta aí no canal, quem lembra ainda, né? Mas que fala um pouquinho, né? Desses gigantes que existiram lá no começo do mundo, né? Pelo conhecimento da gente, pelo conhecimento espiritual... Livro de Enoque, lembrei, livro de Enoque. Livro de Enoque, que foi tirado da Bíblia. Esses gigantes tinham de 5 a 7 metros de altura, baseado pelo escovado, né, do braço. Então, aqui dentro não tinha medida, tinha o escovado. Daí, na era de Jesus, já era bem evoluído, né? Já tinha advogado, na época de Paulo, tinha médico, tinha que fazer uma transfusão de sangue, tinha conselho, tinha tudo já estava bem evoluído. E vejam vocês, de 2025 anos, como o calendário marca, o quanto que evoluiu, né? Mas se do tempo de Jesus já existia advogado, que Paulo foi por o rei Esgripa,
escripa. Depois de Pilatos, Paulo foi posto na presença dele e o advogado desse rei, escriba, Paulo estava sendo acusado por um advogado. Uhum. Lá, então já tinha advogado. Tinha os senhores da lei, né? Naquela época lá. Os doutores e mestres da lei. Então, a lei toda a vida existiu. E é bom, a lei existe. Apesar que ela é meio retorcida, mas temos que ter a lei aqui. Tem que ter a bandeira, porque cada um, desde o começo do todo o país, tem que ter sua bandeira. Que as tribos já tinham as bandeiras. Já tinha, né? Acho que é daí que nasceu, acho que essa questão de bandeira, acho que desde a época de Jesus Cristo já tinha, né? Já tinha as bandeiras, antes, né? Porque quando Moisés separou as tribos, em 12 tribos, né? Aí foi. Então tem tanta coisa neste mundo que imagine os moabitas. Os moabitas são descendentes de Ló. Quem era Ló? Ló era irmão de Moisés. Olha só. Daí quando Moisés subiu no monte, que hoje é Jerusalém, né? No Monte Sião, recebeu os 10 mandamentos, eles ficou 40 dias lá. Quando chegaram, eles fizeram um bezerro de ouro e estavam adorando aquele bezerro de ouro. Uhum. E daí Moisés ficou bravo, quebrou até as pedras da lei e foi posto outros, né? E daí Ló saiu, se abriram, era irmão de Moisés. E foi para uma terra, Sodoma e Gomorra. Construiu, seja quantos bilhões de anos. Muito tempo, né? Sodoma e Gomorra. Tempo, né? Porque daqui de Quitandinha tem o compadre Urbano que foi lá e viu a estátua de sal. Ele fez uma excursão lá, ainda existe. Ainda tem, né? Ainda só está faltando uma mão, a metade do braço, quando ela mostrou. E Sodoma e Gomorra está embaixo do mar, né? Mas foi queimada de fogo. Então. Imagina quanta geração, quantas cidades, quantas culturas existiram, né? Há tantos milhões de anos, né? Biblicamente falando, e baseado na geografia também, nos livros de história, né? Quanto tempo, né? Mas falando ainda dos profetas, Calito, o pessoal perguntou também, né? Nós já falamos de Moisés, que são profetas da Bíblia, né? Isso. Falamos ali de Salomão também no último vídeo, né? Isso. O pessoal perguntou um profeta muito conhecido na região do Paraná e Santa Catarina e também em Rio Grande do Sul, que é o famoso profeta São João Maria. São João Maria tem 2 São João Maria. Tem João Maria de Jesus e João Maria de Agostinho. Olha só. Aí é que está o mistério. Foi um grande profeta, mas não foi reconhecido ainda como um santo, né? Uhum. São João Maria apareceu em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. À direita, indo pela BR, antes de Vacaria, pega a direita ali. E para São Francisco, pega a esquerda. São João Maria apareceu lá, surgiu lá. Abençoou uma lagoa, que o lugar é chamado Lagoa Vermelha, e é vermelha até hoje. Até hoje, né? Essa água. E veio ouvindo, daí veio no Monte da Lapa, ali na serra, ali onde tem a gruta, né? Uhum. E eu mesmo, olha, aqui eu tive o prazer e conhecimento, com muita alegria, porque eu gosto de relembrar os passados. E eu só aqui na nossa região, o círculo dele, eu conheço 8 lugares que ele parou. Olha só, gente, 8 lugares aqui nas proximidades do Paraná. Ele veio da Lapa, veio para o Campo Tenente, daí abençoou uma parte do Campo Tenente e do Rio para lá. Ele tinha um poder profético, né? Uhum. De lá ele veio vindo, daí apareceu aqui no Pangaré, tem a gruta, que a gente foi fazer um levantamento já lá. É verdade. Tem até no Doce, né? No Doce Fino, né?
do Serrinho, ele anoitecia e não amanhecia no lugar. Olha só. Daí apareceu no Doce Fino, ali tem. Hoje, até eu fiquei muito contente com o povo lá do Doce Fino, que fizeram uma capela bem feita. Mas a cruz dele ainda está lá. Tem olha, quase 140 anos. 140 anos, olha só. Esse profeta São João Maria. E ele era um homem magro, alto, assim, tem uma foto lá. E eles fizeram agora muito zeloso. Dali ele apareceu no Piem. Tem a gruta que eu vi, a gruta São João Maria, indo do Piem para o Lajado e foi andando. E tem uma história que ele foi para Taió. Ele foi indo. Ah, na Serra do Taiola. No sertão de Taió. E você vê ali, antes de Monte Castelo, tem a gruta onde ele abençoou uma vertente, o asfalto passou por cima e tiveram que desviar o asfalto, porque aquela água não secou. Imagina. Então o profeta João Maria existiu. E daí tem um outro profeta que apareceu, também profetizava, que apareceu aqui, que o povo condena que era revolucionário, não sei o quê. Essa era a história dele, que ele era um desertor do exército da França. Uhum. E apareceu aqui, que se tornou aquela revolução ali do contestado em Santa Catarina. Que é outro João Maria. O João Maria de Jesus, que eles falam, né? Engraçado que a alimentação dele também era uma alimentação pura, né? Pura. Ele não comia produto industrializado, mais era ovo, não comia carne, né? Não era comia. Bastante vegetal, né? A minha avó, que morreu com 104 anos, me contava a história. Ela tinha 7 anos. Então eu conto a data certinho que ele cruzou aqui. Em 1914. Olha só. De 1907. Antes da Primeira Guerra ainda. Antes da Primeira Guerra. Porque a minha avó tinha 7 aninhos e foi junto com a mãe dela, aqui no Pangaré. Que agora um chacreiro compraram lá e aterraram tudo, mas eu fui lá e fiz o reconhecimento. Então a comida dele, ele comia couve e fazia fogo, e a chuva não apagava o fogo dele. Olha só. E não tinha coberta, tinha só uma roupa. E ele é esse que passou aqui. A avó contava a característica dele. Era meio, uma estatura de 1,60 m, mais ou menos, meio caolho, sabe? Assim, barbudo, tinha uma barba comprida. Assim. Uhum. Olha só. Esse eu conto como era o que fez essa peregrinação. Que foi indo, daí chegou em Monte Castelo, para cá do Monte Castelo. Isso que batizava muita gente, né? E ele aconselhava. E outras profecias que ele passou, eu tive o conhecimento de todas elas. Não pifou uma ainda. Olha só. Falta uma só para vir. Que vai ser do tipo de uma caixa, assim, que nem uma gabine da Telepar antigamente. Como vai entrar e vai acionar os dedos ali, levanta daqui e vai descer aonde quer. Imagina só. Uma certa distância, né? Acho que já não é nem o helicóptero, ser um disco voador, certo? Vai ser muito evoluído. Levanta com uma pessoa só. Eu quero ir daqui em Quitandinha, que dá 10 quilômetros. Eu entro dentro daquela caixa, aciono ali e desço lá. E esse ainda vai acontecer, porque, olha, uma coisa impressionante, ninguém conhecia Pinos, né? Uhum. Ele disse que vinha grande ganância de plantar uma árvore que o passarinho ia voar o dia inteiro. Uhum. Isso a minha avó me passou. Voava o dia inteiro e não achava uma fruta para comer. Olha só. E se fosse dormir na árvore, ainda furava os olhos. Os pinos têm aquele espinho. A grande cruz no céu
que ia passar, esse asfalto, o tapete preto aqui, o povo ia correr atrás da morte por ele, ia correr atrás da morte. Olha só, é verdade, quantos acidentes acontecem, né? Passou. Só agora morreu mais de 90. Imagina só. Pessoas neste feriadão. Então as profecias deles, falou tantas profecias. E daí tem o João, né? Que escreveu na Ilha de Patmos o livro de Revelação. Então você vai lendo, vai meditando, pedindo a luz do Divino Espírito Santo, e você fica bem orientado, para falar a verdade. Agora, as profecias, Marcelo, de São João Maria, você cumpriu tudo até agora. Só tudo, tá né? faltando essa caixa. Olha a coisa impressionante que ele falou, que uma caixa ia conversar na parede, pendurada, e o povo ia correr tudo em roda dela para escutar. Saiu o rádio. Verdade. A comunicação ia ficar tão rápida que você ia conversar com outra pessoa do outro lado do mundo, olhando na fotografia. Veio essa internet. Internet e o celular, é verdade, o celular, né? Você imagina? Como é que pode prever tudo isso, né? Tudo. E ele falou até no nome da besta. Nas profecias dele. Olha só. Porque aqui a minha avó conversou com ele. E no Campo Tenente, um homem que eu conheci, ele já estava com 84 anos. Ele conversou com São João Maria também. O mesmo que a minha avó viu, meio baixinho. E outro São João Maria era alto, tinha 1 metro e pouco. E vejam bem, os dinossauros existiram. Isso não é lenda. Os homens grandes existiram. Você vê porque o homem mais forte do que foi Sansão. Verdade. Né? E uma mulher dominou ele. Olha só. Uma mulher tirou as forças dele. Tirou a força dele, é verdade. Foi só cortar o cabelo da nuca dele, ele perdeu as forças. E ele era um homem tão forte que com uma queixada de cavalo, o boi que ele achou, ele matou 1000 filisteus. Imagina. Numa guerra. Amuque. Amuque, né? Ele é invencível, né? Olha só. E daí ele mesmo matou-se, né? Porque quando ele estava, o rei chamou ele para apresentar a força que ele estava vindo, ele falou para o cara que puxava, assim, disse, isso é bíblico daí, sabe? Me mostra onde está a coluna, me leve onde está a coluna, que o rei está apostiado embaixo dela. Ele foi levando, porque era uma grande fenômeno apresentar, né? Prender o homem mais forte, ele pôs a mão numa coluna. Assim. E daí ele falou baixinho pro guia dele, a outra onde é que tá? E ele alcançou as duas assim. Ele orou a Deus e disse, Deus, meu Deus, me dê toda a força que morra eu, mas que morra todos os filisteus. Empurrou as colunas do templo, só. assim. Abriu, morreu mais de 10.000 pessoas. Você já pensou? Derrubou um prédio. Imagina a força desse homem, Sansão, né? A força dele, mas inspirado por quem? Por Deus. Deus existe. Tudo por Deus, né? É um espírito. Ninguém vai ter esse poder e todos nós somos também espírita. Agradecer também, um abraço a todos os kardecistas, pessoal aí da doutrina, né? Espírita. Isso. Também, de todas as religiões católicas, os evangélicos, os umbandistas, porque Deus é um só, né? E assim, é isso que o Calito falou. Deus é um grande espírito, é um grande mestre, arquiteto do universo, e nós também somos espíritos, né, Calito? Também somos. Também somos, né? Então, eu não sou contra religião nenhuma. Ontem até deu na hora do Brasil, a Assembleia de Deus, 160 e poucos anos, né? Aqui. Quanta doutrina boa, porque eles não mandam. Toda religião, o caminho é um só. As estradas são muitas, mas o alvo é lá Deus. Né? É Deus. Né? Eleve Jesus. E daí entra o poder do dinheiro em muitas religiões, né? Mas a crença é um só.
A estrada principal é chegar onde está Deus. E eu não sou contra nenhuma crença. Nem os índios criam no Deus Tupã, porque ai de nós sem fé, sem esperança. Nunca perco as esperanças. Não fique sentado só meditando, porque vai faltar terra para pisar. E não corra muito, porque vai chegar no fim e não tem terra para pisar. Então é vida. Hoje é dia de São João Batista. São João Batista era filho de Zacarias e Isabel, né? E ele batizou Jesus no Jordão, né? E o Rio Jordão, lá onde Jesus foi batizado, que tem 3 metros de largura. Olha só. É um ribeirão. É um ribeirão, né? Divide 2 países. E você ir por lá de lá, paga uma fortuna. Não se dão os países. O que separa é o Jordão. Lá onde Jesus foi batizado, ele tem largura. E é cheio de visitante que vai vê-la. Daí ele nunca mais viu Jesus. Ele foi para as montanhas, daí foi preso. Mas ele foi o último profeta. O último profeta, né? O último profeta foi São João Batista, que é hoje. O dia da morte dele. Olha só. Quando a filha de Herodita, que ele falou para Herodes do pecado, né? Que entrou dentro da casa dele, que ia perder tudo. Daí, só que ele profetizava todas as coisas. Ele era um braço direito de Herodes. Herodes queria muito bem ele. Daí a filha de Herodes, a filha do irmão de Herodes, que ele era um centurião romano, que chefe do palácio, saía, eu sei até o nome dele, ia para as guerras e tudo, e daí ele teve o caso, pegou a mulher do irmão para amante, porque ele era rei, né? E teve essa menina, e ela dançou muito lindo, e ele como pai, mas João Batista já tinha revelado para ele. Agradou muito e perguntou: o que você quer que eu te dê de presente? Te darei até a metade do meu reino, a pedra mais preciosa. E ela, como tinha 15 anos, 16 anos, que afinal de contas que tudo que é novo é bonito, né? Mas dançava muito bem. Daí ela perguntou para a mãe: mãe, o que eu vou pedir? Como ele tinha revelado já o caso, ela disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Olha só. E ela foi inocente, né? Pediu para Herodes: meu rei, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Ele ficou em pé e furioso. Eu tenho tanta pedras preciosas, ouro, escudo de ouro, tenho tudo para te dar. Logo você vai pedir a cabeça de João Batista? Mandou buscar e trouxeram a cabeça de João Batista. Imagina. Entregou para ele entregou para a menina, ela pegou e levou para a mãe. Mas desgraciou-se também. Tá louco, né? Dali, ela não é castigo, né? Ela recebeu a recompensa. Pior, ela e o Herodes. E a menina é inocente. Inocente. Então hoje é dia de fazer enxerto, plantar um pinheiro que esteja falhando, uma árvore. Tem a lenda, né? Pegar e surrar casar de marmelo. Surrar arvoredo, né? De São surrar João, arvoredo. Né? E hoje todo que plantar produz. Olha só. Muito bonito. Que show de bola. Gente, mas então tá dada a resposta, que ele respondeu desde o começo do mundo, do profeta João Maria, né? Que é o monge da Lapa, e também, né? A lenda aí de São João Batista, que é o dia de São João hoje, né? E o dia de surrar arvoredo. Se inscreve no canal, pessoal. Dá seu like e compartilha. Porque canal Simples e Campeiro, olha só, gente. É desse jeito.